Olá, eu sou o Gabriel Rocha e esse é o módulo 16, Contratos de Nível de Serviço do Azure. Contratos de Nível de Serviço, os SLAs. A Microsoft mantém seu compromisso de fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade, aderindo a políticas, padrões e práticas operacionais abrangentes. Os SLAs também especificam o que acontece se um serviço ou produto falhar dentro do SLA estipulado e são diferentes para cada produto e serviço do Azure. Os SLAs do Azure, que especificam os compromissos de meta de desempenho, variam de 99,90%, são 3 noves, até 99,99%, 4 noves, para cada produto ou serviço do Azure. Essas metas podem se aplicar a critérios de desempenho, como tempo de atividade ou tempos de resposta para os serviços. Por exemplo, o SLA do serviço de banco de dados MySQL do Azure garante 99,99% de tempo de atividade. Já o SLA do banco de dados Cosmos DB do Azure garante 99,99% de tempo de atividade, mais compromissos de baixa latência de menos de 10 milissegundos nas operações de leitura do banco e menos de 15 milissegundos nas operações de gravações do banco. Neste quadro, conseguimos visualizar as estimativas de tempo de inatividade dos SLAs. Créditos de serviço. Os SLAs também descrevem como a Microsoft responderá se um produto ou serviço do Azure falhar em executar de acordo com as especificações do SLA em vigor. Por exemplo, os clientes podem ter um desconto aplicado à fatura do Azure, como compensação por um produto ou serviço com desempenho insatisfatório. Considerando para o exemplo o recurso máquina virtual de instância única, se o tempo de atividade mensal do recurso for menor do que 99,90%, o crédito recebido será de 10%. Se o tempo de atividade mensal do recurso for menor do que 99%, o crédito recebido será de 25%. E se o tempo de atividade mensal do recurso for menor do que 95%, o crédito recebido neste caso é de 100%. Vale ressaltar que o Azure não fornece SLAs para muitos serviços nas camadas gratuita e compartilhada. SLAs compostos. Ao combinar SLAs de diferentes recursos, o SLA resultante é chamado de SLA composto. O SLA composto pode fornecer valores de tempo de atividade maiores ou menores, dependendo da arquitetura do seu aplicativo. Considere um aplicativo web app que grava no banco de dados SQL do Azure. Esses serviços do Azure possuem os seguintes SLAs. O web app é de 99,95% e o banco de dados SQL é de 99,99%. Neste exemplo, se um dos serviços falhar, o aplicativo inteiro falhará. Em geral, os valores de probabilidade individuais de cada serviço são independentes. No entanto, o valor do SLA composto para esse aplicativo é de 99,94%. Isso significa que o valor combinado é menor do que um dos valores de SLA individuais, o que significa maior probabilidade de falha. Isso não é surpreendente, porque um aplicativo que depende de vários serviços tem mais pontos de falha em potencial. Por outro lado, você pode melhorar o SLA composto criando caminhos de retomada independentes. Por exemplo, se o banco de dados SQL não estiver disponível, você pode colocar as transações em uma fila para processamento posterior. Desta forma, o SLA composto total é de 99,95%, que é calculado da seguinte forma: 99,95% vezes 99,99999%, que é igual a aproximadamente 99,95%. No entanto, há desvantagens em usar essa arquitetura, como por exemplo, a lógica do aplicativo é mais complexa, você pagará pelo recurso de fila e pode haver problemas de consistência de dados, que você precisa considerar. Como determinar o SLA apropriado para o aplicativo? Os clientes do Azure podem usar os SLAs para avaliar como suas soluções atendem aos requisitos de negócios e às necessidades de seus clientes e usuários. Ao criar seus próprios SLAs, você pode definir metas de desempenho de acordo com seu aplicativo. Ao criar um SLA de aplicativo, considere os seguintes passos. Identifique as cargas de trabalho.
Uma carga de trabalho é um recurso ou tarefa distinta que é logicamente separada de outras tarefas, em termos de lógica de negócios e requisitos de armazenamento de dados. Cada carga de trabalho tem diferentes requisitos de disponibilidade, escalabilidade, consistência de dados e recuperação de desastres. Planeje os padrões de uso. Os padrões de uso também desempenham um papel nos requisitos. Identifique as diferenças nos requisitos durante os períodos críticos e não críticos. Por exemplo, um aplicativo de declaração de impostos não pode falhar durante o período de apresentação. Para garantir o tempo de atividade, planeje a redundância em várias regiões, caso uma delas falhe. Por outro lado, para minimizar os custos durante períodos não críticos, você pode executar seu aplicativo em uma única região. Estabeleça métricas de disponibilidade. Tempo médio para recuperação e tempo médio entre falhas. Tempo médio para recuperação é o tempo médio necessário para restaurar um componente após uma falha. Tempo médio entre falhas é quanto tempo um componente pode razoavelmente esperar entre interrupções. Use essas medidas para determinar onde adicionar redundância e definir o SLA. Estabeleça métricas de recuperação. Objetivo de tempo de recuperação, RTO, é o tempo máximo aceitável que um aplicativo pode ficar indisponível após um acidente. Objetivo de ponto de recuperação, o RPO, é a duração máxima de perda de dados aceitável durante um desastre. Para derivar esses valores, conduza uma avaliação de risco e certifique-se de entender o custo e o risco de tempo de inatividade ou perda de dados em sua organização. Implementar estratégias de resiliência. Resiliência é a capacidade de um sistema de se recuperar de falhas e continuar a funcionar. Implemente padrões de projetos de resiliência, como isolar recursos críticos, usar transações de compensação e executar operações assíncronas sempre que possível. Crie requisitos de disponibilidade em seu design. A disponibilidade é a proporção de tempo em que o seu sistema está funcional e funcionando. Tome medidas para garantir que a disponibilidade do aplicativo esteja em conformidade com o seu contrato de nível de serviço. Por exemplo, evite pontos únicos de falha, decomponha cargas de trabalho por SLA e controle os grupos de usuários de altas quantidades. Se o SLA do seu aplicativo definir metas de desempenho de 4 nós, ou seja, 99,99%, a recuperação de falhas por intervenção manual pode não ser suficiente para cumprir o seu SLA. Sua solução no Azure deve ter autodiagnóstico e autocura. É difícil responder a falhas com rapidez suficiente para cumprir as metas de desempenho de SLA acima de 4 nós. Considere cuidadosamente a janela de tempo em relação a quais metas de desempenho do SLA do seu aplicativo são medidas. Quanto menor for a janela de tempo, mais restritas serão as tolerâncias. Se você definir o SLA do seu aplicativo como tempo de atividade por hora ou diário, precisa entender que essas tolerâncias mais restritivas podem não permitir metas de desempenho alcançáveis.